Olá, no vídeo de hoje eu quero trazer um tema aqui muito importante que talvez vá te libertar, libertar a sua mentalidade para que você se torne uma pessoa muito mais leve, uma pessoa com menos ansiedade, uma pessoa menos depressiva, para que você possa focar realmente nos seus objetivos, aquilo que você tanto deseja e deixe de olhar aquilo que você não tem, porque o que ocorre na maioria das vezes ainda mais na época das redes sociais, da tecnologia em alta, é que as pessoas elas ficam se comparando a outras pessoas. Então, ao invés de você focar em quem você foi ontem, que o progresso que você teve hoje em relação a ontem, você fica focando nas pessoas, passando rios nas redes sociais da vida e verificando o palco daquelas pessoas, as pessoas que estão conseguindo as coisas materiais, as viagens, os carros, os salários, super salários, e você olha para você e logo imagina que você nada tem, e com isso você passa a se identificar com o seu falso eu, identificar com as suas crenças limitantes, negativas, e acaba aí tendo picos de ansiedade, picos de emoções negativas, e isso tem prejudicado e feito com que você tire o olho do foco daquilo que vai trazer sucesso para a sua vida. Inclusive, um dos capítulos que eu escrevi no o livro que a faculdade ignora, que será lançado em breve, acredito que no mês de janeiro. Eu estou gravando esse vídeo aqui exatamente no dia 19 de novembro de 2025, às 11 horas e 54 minutos da manhã, porém o livro ele está previsto para ser lançado no mês de janeiro. Estou dependendo apenas do planejamento da editora, porque já tem um ano que o livro está com a editora, mas é necessário passar por essa etapa justamente para trazer algo de qualidade aqui para você. Mas um dos capítulos deste livro eu falo muito sobre este tema, de você deixar de focar naquilo que você precisa fazer hoje. Claro que a gente tem que ter um objetivo lá na frente, no futuro que vai chegar, um futuro projetado, porque a gente não pode viver a vida de forma sem intencionalidade, a gente não pode viver uma vida apenas ao acaso, entregando sempre ao acaso. A gente precisa ter uma mentalidade de crescimento focada naquele nosso objetivo, mas a nossa maior energia ela precisa ser gasta no aqui e no agora, no que você precisa fazer nesse exato momento, porque o tempo ele passa de qualquer maneira e você vai ver que lá na frente muitas coisas que você deixou de realizar, você se arrependeu imaginando que o tempo ia ser longo demais. Como o exemplo que eu posso trazer aqui foi do livro que eu escrevi. Ele já tem mais de 2 anos que eu iniciei ele, porém lá atrás eu imaginava que iria demorar muito o tempo passar para chegar o momento do seu lançamento, mas ele passou todas as etapas, passou pelas fases necessárias para chegar o momento que ele chegou, que está chegando, né? Que é o momento do seu lançamento. Então a nossa maior intenção, a nossa maior energia tem que ser no aqui e no agora, com a nossa intencionalidade para chegar naquele futuro que tanto deseja. E se você gosta de tema como este, não esqueça de inscrever aqui no meu canal. Inscreva no canal para que você receba conteúdos como este. Estou na caminhada de desenvolvimento e juntamente com essa caminhada eu quero registrar tudo aqui no meu canal para poder ajudar outras pessoas que estão no caminho que eu percorri, porém eu quero ajudar aquelas que estão com dificuldades, porque o objetivo deste canal é justamente fazer com que você se torne o líder da sua própria realidade. Não que você não vá depender de pessoas. Claro que a gente sempre irá depender de outras pessoas, mas essa conexão primeiro precisa partir do seu estado interior. A sua primeira conexão precisa ser com você mesmo. O quanto você acorda motivado para poder fazer o que você precisa fazer neste dia, no dia de hoje, para executar, para se aproximar do seu objetivo. Ou você é aquela pessoa que acorda pela manhã arrastado da cama e vai cumprir uma carga horária no seu trabalho apenas para ter um salário no final do mês para pagar a sua conta, as suas contas, e passa ano, muda ano e os anos mudam, porém a sua vida continua a mesma. Então, quero trazer aqui uma mensagem para você, não uma mensagem motivacional, mas uma mensagem ativacional para que você se ative e torne o líder da sua própria realidade. Neste vídeo eu quero trazer uma passagem bíblica. Eu gosto muito das mensagens que a Bíblia traz, porque as mensagens que estão ali consignadas são mensagens orientativas. Eu não trato a Bíblia como uma filosofia de religião, mas eu trato a Bíblia como uma bússola para nos nortear o caminho que a gente deve seguir, porque
As pessoas que ali escreveram os textos, essas pessoas são pessoas muito sábias e nada mais justo do que a gente seguir a filosofia das pessoas sábias. Então, de maneira alguma, você vai ver eu falando da Bíblia ou gravando um vídeo tratando ela como um mecanismo religioso, mas sim um mecanismo de libertação e orientação para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Então, a mensagem que eu quero deixar para você está em Filipenses 4, 6, 7. E eu quero até colocar aqui, projetar aqui para você um pequeno estudo que eu fiz relacionado a esses dois versículos para poder trazer mais lucidez, tanto para você quanto para mim. Mas lá em Filipenses 4, 6, 7 diz o seguinte: não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo. Vou repetir os dois versículos, Filipenses 4, 6, 7. Não estejais ansiosos por coisa alguma, mas de tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo. Então eu tirei 5 pontos básicos aqui que eu trouxe no meu estudo e eu quero mostrar para você. E o que eu vi, o que eu interpretei e o que eu levo na minha vida, no dia a dia, é justamente isso. Antigamente eu era uma pessoa que vivia muito ansioso por aquilo que eu não tinha, por aquilo que eu não alcancei, até porque eu vim morar em outra cidade, deixei toda a minha família, pai, mãe, irmãos, na cidade onde é que eu morava, que eu sou natural de Goiânia, e vim morar em 2005 para 2006 no Piauí, e deixei tudo lá e vim para cá só com a cara, com a coragem e com a fé de que eu tinha algo para poder alcançar, uma visão positiva de futuro. E eu ficava muito ansioso durante os dias, porque praticamente eu dormia de um jeito e não sabia, não tinha a ideia de como eu iria acordar no outro dia. Então era uma vida onde minha mente ficava muito turbulenta, ela ficava muito tumultuada e eu acabava não focando no aqui e no agora. Mas até que um dia eu passei a ter esse nível de entendimento onde eu deveria deixar a vida fluir, não de qualquer forma, seguindo aquela síndrome do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, mas vivendo uma vida com intencionalidade, mas sabendo que existe algo maior por trás que vai nos guiar, que vai nos orientar, porque todos nós, eu, você, possuímos um elemento divino, uma essência, uma centelha divina que ela fala com você todos os dias. Porém, as crenças que a gente adquiriu no passado, na nossa infância principalmente, elas nos fazem, nos condicionar às vezes com esses pensamentos ruins, negativos que vêm no nosso dia a dia. Então essa mensagem, o objetivo principal dela é que ela te liberte. Então o primeiro tópico é: não andeis ansioso por coisa alguma. E não andar ansioso não é que você não vai passar por alguns picos de ansiedade, porque todos nós somos seres humanos, todos nós oscilamos, nossa vida ela é cíclica, nossa vida não é em linha reta, então todos nós temos picos de emoção. Eu mesmo tem dia que eu acordo que eu não quero estar aqui na frente dessa câmera para poder gravar vídeo, então eu aproveito o momento onde eu estou com um pico mais elevado para poder produzir o máximo possível, porque nem todo dia eu estarei 100% para poder gravar ou para poder ler, estudar e etc. E você também provavelmente não acorde assim. Tudo bem, nós somos seres humanos. E o primeiro tópico que está escrito em Filipenses 4, 6: não andeis ansiosos por coisa alguma. E isso não quer dizer que você nunca vai ficar ansioso, que isso não quer dizer também que você tem que reprimir os seus sentimentos, ou mesmo que você seja uma pessoa fria. Mas isso significa que não viva a sua vida no estado permanente de ansiedade. Isso não pode moldar quem você é. Não faça da ansiedade o lugar onde você mora. Não faça dela a sua moradia, porque a ansiedade ela é um impulso natural do ser humano. Mas andar ansioso significa ser guiado por ela, tomar decisões por medo, sofrer antecipadamente e ficar preso ao e se. E a gente fica naquele ciclo, naquele loop de e se eu fizesse isso, e se eu fizesse aquilo, e concentrando também nas coisas negativas da nossa vida e sofrendo de forma antecipada. Então este versículo está nos chamando para recuperar a liderança interna, porque o objetivo desse canal é fazer com que você se torne o líder da sua própria realidade, o centro
principal, o centro de equilíbrio da nossa vida é quando você tem a autoliderança, o autogoverno, quando você sabe lidar com as suas emoções. Eu falei para você que quando eu estou no pico do auge, que eu estou muito empolgado e ativado, eu produzo mais, e eu procuro produzir mais porque eu sei que eu chegarei no momento do vale, onde a minha motivação, as minhas emoções não estarão tão bem assim. Então, a nossa vida é assim. Então, você vai ser o líder da sua própria realidade, sabendo lidar com as suas emoções. Então, você vai saber fazer esse equilíbrio para que você dê o passo necessário para chegar aos seus objetivos. O segundo ponto que eu extraí desses 2 versículos é: mas em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E aqui está um convite belo para que você possa trocar o controle pela confiança. É como se você tivesse a certeza de que algo maior, Deus, o universo, o todo que é, o todo-poderoso, aquele que te criou, ele vai estar no controle da sua vida, no comando da sua vida. E o seu objetivo, a sua função única e principal deve ser fazer aquilo que você tem que fazer para alcançar aquela visão que você tanto sonha, não importa qual seja, se é ajudar as pessoas através da sua habilidade, se é você adquirir um valor que você precisa para comprar sua casa, seu carro, se é conseguir um emprego novo, se é fazer uma transição de carreira, assim como eu fiz, mas você precisa confiar que existe algo maior e você precisa seguir a sua intuição, o seu elemento divino que está fazendo com que você se mova. Então você precisa executar cada tarefa. Embora no dia de hoje você fez algo e não surtiu tanto efeito, mas você vai fazendo empilhando micro resultados que até no final disso, até no final do ciclo que é necessário você passar, que é o deserto que a gente precisa caminhar, você vai ver que você vai chegar no seu objetivo e quando você olhar para trás, você vai começar a imaginar o que eu fiz, como foi que eu cheguei até aqui, e você vai perceber que algo maior existiu que te guiou até o caminho que você está hoje. Eu lembro que eu fiz uma transição de carreira de 2023 para 2024, quando eu constituí a minha empresa, mas eu tive que me movimentar. A decisão foi fazer a transição de carreira, essa foi a decisão principal, mas para qual sentido, qual rumo eu iria seguir? E o rumo que veio na minha mente foi constituir uma empresa, porque todo o meu aprendizado que eu tive dentro do setor público, e não o aprendizado do setor público em si, mas o aspecto da liderança, da inteligência emocional, da física quântica, da neurociência, tudo que eu aprendi sobre liderança, eu queria levar para fora dali, para eu poder ajudar mais pessoas. E esse foi o objetivo. Então, o passo principal, constituiu a empresa. Então, em junho de 2023, eu tinha aberto o meu CNPJ e eu comecei a trabalhar na parte da manhã, focando na Secretaria de Infraestrutura, que eu trabalhava na época, e na parte da tarde e à noite, eu estava focando dentro da minha empresa. Eu estava em busca de clientes para eu poder fazer essa transição de forma menos dolorida. Mas lembre-se sempre de toda transição a um transtorno. Então eu passei por um momento de transtorno, mas foi um momento necessário de aprendizado. E voltando aqui para o nosso assunto, que você precisa confiar mais no universo, confiar mais em Deus, porque quando você desconfia, você não acredita que há um ser superior no comando da sua vida. Então, em tudo, e não apenas nas crises, nas grandes preocupações, mas em tudo, está escrito no versículo, você deve confiar nesse ser supremo. E confiar também nas suas decisões, aquelas decisões que você vai tomar e que vai surtir efeito na sua vida, ou grandes impactos na sua vida. As preocupações, você também precisa entregar para ele. As inseguranças que você tem no seu dia a dia, as dúvidas, os medos, a ansiedade com o futuro, isso tudo precisa ser entregue para esse ser supremo. É você confiar de fato. Então, torne conhecido, não esconda as suas angústias, os seus anseios, os seus sentimentos. Não carregue isso sozinho. Coloque, se possível, no papel e você vai colocar todos esses sentimentos, escrevendo eles um por um, que certamente algo superior, um ser superior estará vendo e ele estará juntamente contigo para caminhar contigo nesse deserto, nesse vale, e quando você entrega isso para ele, certamente você vai se sentir em paz, e nós vamos falar disso mais à frente. E o terceiro ponto, pela oração e súplica com ações de graça. E aqui que mora o segredo, aqui que mora a chave de conexão para que você possa se libertar desse seu medo, dessa sua angústia, desse seu sentimento de indignidade. E existe uma sequência lógica e espiritual. Veja só, ele fala lá no versículo fala em oração, que é conversar,
abrir o seu coração. Fala em súplica, que é pedir com sinceridade e entrega. E terceiro, ações de graça, é agradecer como se você já estivesse sendo cuidado por esse ser superior. Vou repetir aqui para você. Veja, o ponto 3 do nosso vídeo é pela oração e súplica com ações de graça. Veja, oração, o que é oração? Conversar, abrir o seu coração com alguém. É verbalizar mesmo. Então você, depois que escreveu as suas dificuldades, os seus anseios, os seus medos, as suas intranquilidades, você vai conversar com esse ser supremo, com Deus, com o universo, com todo que é, e dessa oração você vai suplicar. E o que é suplicar? Pedir com sinceridade e entrega, entregando tudo para Ele, entregando sabendo que Ele cuida de você todos os dias, porque você veio dele, então Ele é o Criador. E por fim, o terceiro passo é ações de graça. O que são as ações de graças? É agradecer como você já estivesse sendo cuidado, é você confiar. É como se tivesse um colchão atrás e você fosse cair de costa sem medo, já sabendo que existe algo que vai ali te amortecer e você não vai sofrer nenhum dano. Então é necessário você entregar a sua vida para essa força poderosa, esse todo-poderoso universo, Deus, aquele que já existiu antes de você. Então é exatamente aqui que a ansiedade vai perder a força. E por que ela perde a força? Porque a gratidão, ela ativa a fé, e a fé reorganiza as suas emoções, reorganiza o seu coração. E a gratidão, antes da resposta, ela significa o seguinte: eu confio antes de ver. Então você se torna aquele ser antes de você receber aquilo que você quer. E é o movimento interno mais poderoso que existe. Eu já tenho dito isso aqui neste canal. Quando você visualiza algo com emoção, com fé, já acreditando que você alcançou aquilo, você cria esse sentimento de graça, de agradecer pela sua existência, agradecer pelo que você já tem, porque quando você foca apenas no que você não tem, você perde o sentimento de graça, você passa a reclamar. Então, quando você ativa a gratidão ativa a fé, e a fé reorganiza o seu coração, reorganiza as suas emoções. E o quarto passo importante que eu vejo dentro desse versículo, e a paz de Deus que excede todo o entendimento. E essa parte, ela é muito profunda, porque ela não é uma paz lógica, não é uma paz que vem de circunstâncias externas, porque você não depende dos elementos externos, você não depende do dinheiro, você não depende de bens materiais, você não depende de relacionamentos, você não depende de nada, porque você cria uma conexão tão profunda consigo mesmo, que essa paz, ela se torna natural, que é justamente a paz que era para você ter. Mas, infelizmente, todos nós fomos bloqueados através das crenças negativas, limitantes, e essas crenças fazem com que a nossa mente fique perturbada e a gente não consegue encontrar esse ponto de equilíbrio, esse ponto de paz. Mas quando você encontra essa paz interna, essa paz interior, confiando no todo que é, você cria essa paz que excede todo o entendimento. Então ela é uma paz inexplicável, é uma paz que não faz sentido para a mente racional, mas faz sentido para o seu espírito, para a sua essência, para a sua centelha divina. É o estado interno que Deus coloca quando você entrega, confia, agradece antes de você receber e para de tentar, só um minutinho aqui, subiu demais, e para de tentar controlar tudo. Então é você deixar de querer fazer com que as coisas aconteçam do jeito que você quer que aconteça e confiar que existe algo que está cuidando de você, alguém que está cuidando de você, um ser supremo, o seu Criador está cuidando de você e ele sabe o que é melhor para você. Então essa paz não é a ausência de problemas. A gente não está inerte de problemas. A gente vai ter sempre circunstâncias negativas tentando nos perturbar, mas é uma presença, é uma força superior no meio delas e você sabe que você está sendo guiado por alguém. Basta você saber que você precisa resolver o problema daquele dia, mas sem deixar que esse problema lhe perturbe. Você imaginar, trabalhar a sua consciência, o seu pensamento de que aquele problema que você está passando naquele momento, você precisa passar por ele para formar o ser que você quer chegar, o ser que você precisa se tornar para chegar naquele objetivo que você tanto deseja. E por fim, o quinto passo importante nestes 2 versículos é: guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. E aqui está um efeito final. Guardar o coração é guardar as suas emoções, é saber lidar com as suas emoções. E guardar o pensamento é guardar a sua mente,
para que ela não seja desviada, para que ela não seja desvirtuada para o lado negativo das circunstâncias. Então, a paz é uma proteção mental e emocional, e é uma espécie de escudo espiritual. Então, quando você protege a sua mente, protege o seu coração, e isso é o exercício mental. Não adianta nada você assistir esse vídeo, se sentir motivado e você não aplicar isso todos os dias, porque o nosso cérebro, ele funciona como o nosso músculo. Se você já teve a oportunidade de ir para a academia, ou ver, ou ter o conhecimento de uma pessoa que vai para a academia, quando ela exercita muito, os músculos dela ficam enrijecidos. Mas se ela parar de malhar, os músculos voltam normal, eles deixam de estar enrijecidos e começam a ficar flácidos. Então, da mesma forma, a nossa mente, nosso cérebro é um músculo que precisa ser exercitado. A partir do momento que você tem uma repetição desse estado emocional, esse estado de graça, que excede todo o entendimento, você passa a se tornar essa pessoa. Mas é necessário que você repita até você tirar a casca do passado, tirar as crenças negativas limitantes do passado e se torne a pessoa que você precisa se tornar para ser o ser que você tanto deseja ser, para ter aquilo que você quer, tá? Então é uma espécie de escudo espiritual, já coloquei, mas esses dois versículos, eles se resumem em um pensamento que eu coloquei aqui no final. Pare de tentar controlar o que não está nas suas mãos. Apresente suas preocupações a Deus, ou o universo, ou um ser superior que você acredita, ou o Criador, com sinceridade e gratidão, e Ele colocará em você uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença dEle. Então, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, para o momento que você está passando agora. Eu espero que ele não seja apenas um vídeo motivacional, mas seja um vídeo capaz de transformar aí a sua realidade, o seu estado emocional, para que você tenha uma paz que excede todo entendimento. Mas para isso é necessário você treinar o seu cérebro para que ele seja comandado por você e não você comandado por ele. Por isso que você precisa também exercitar todos os dias. Então, se você gostou desse vídeo, ou se você concorda ou discorda, deixe seu comentário logo aqui abaixo, para mim vai fazer todo sentido. E o meu objetivo é esse, fazer com que você se torne o líder da sua própria realidade, para que você assuma as rédeas da sua vida, se torne o protagonista e com isso você tenha os mecanismos necessários para alcançar os seus maiores objetivos. Mas tudo começa por aqui, você tendo o autogoverno e a autoliderança, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tamo juntos, até depois do fim. Até mais. Tchau, tchau.